Vamos falar da Janja e do cavalo caramelo. E olha, prometo para você que é a última vez, hein? A saga Janja e o cavalo caramelo termina por aqui. Vamos falar a respeito de um salvamento que aconteceu sem ajuda nenhuma da Janja e que ela não queria que acontecesse, pelo menos enquanto ela não chegasse. Mas antes, convido você para se inscrever no canal, para curtir, para comentar, para compartilhar, enfim, para fazer parte com a gente, né? Para ajudar a chegar até mais pessoas e falar para eles da nossa maneira de ver a política, sempre com uma visão cristã, com um filtro cristão. Gente, um veterinário que ajudou a salvar o cavalo, foi inclusive o que anestesiou o cavalo, né, para poder salvar, a história do cavalo caramelo. Se você não sabe do que eu estou falando, é um cavalo que passou 5 dias em cima de uma casa. Ele foi nadando na enchente lá no Rio Grande do Sul, apareceu uma casa onde ele conseguiu subir na casa e ficou 5 dias em cima do telhado. E a Janja viu aquela imagem e aí você sabe como é, né? Já fez toda aquela... Na verdade, assim, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Já viu falar em desviar o foco? Fazer uma cortina de fumaça? Para mim, é isso que está acontecendo com a história desse cavalo. Muitas páginas dos jornais, muitas emissoras de televisão, redes sociais, nós aqui comentando sobre o cavalo, em vez de falar da falta de ajuda, de auxílio real, substancial ao povo do Rio Grande do Sul. Mas, vamos lá então, vamos encerrar o assunto aí com o cavalo da Janja. Ela viu esse cavalo, viu as imagens e aí criou toda uma celeuma, porque a preocupação com o cavalo, temos que salvar o cavalo, o presidente Lula não dormiu à noite porque o presidente pensava o que aquele cavalo estava pensando. E eu fico pensando aqui comigo, o que o nosso presidente estava pensando, em vez de pensar nas pessoas, nas crianças, estava pensando num cavalo. Olha, é tão complicado, só fazer um parênteses rapidinho aqui. Lembra da história da mãe que tinha os 2 gêmeos ali de 6 para 7 meses e um caiu na água? E aí ela tinha a informação que ele havia sido salvo por uma outra embarcação e que estaria num hospital. A criança foi encontrada morta, com 7 meses, uma menininha foi encontrada morta, enquanto o governo está preocupado em falar do cavalo. E está levando todos nós, toda a grande imprensa e todos nós, cidadãos comuns, a falar de um cavalo. Complicado, né? Desviam o foco, tiram o foco do que é importante das vidas gaúchas nesse momento. Mas vamos lá, então, para encerrar esse assunto, para não falar mais nele. Primeiro, o cavalo era cavalo, aí a Janja informou que ele não era mais cavalo, que ele era uma égua, e depois ele voltou a ser cavalo. Depois do resgate, aí a UBRA, a universidade, mais especificamente, a parte de veterinária da universidade, acabou informando que trata-se realmente de um macho, de um cavalo. Esse cavalo, ele fica com o nome de Caramelo, né, como foi dado aí pela primeira-dama, mas a salvação dele, o salvamento dele, melhor dizendo, não teve nada a ver com a primeira-dama, como ela tentou, né, chamar para ela nas redes sociais o fato do animal ter sido salvo. E aí, mais um parêntese, é importantíssimo o salvamento dos animais. Eu já falava alguns vídeos atrás e eu vou falar mais uma vez para você. O trabalho que as ONGs fazem no Rio Grande do Sul é fantástico. ONGs de várias cidades foram até Porto Alegre e a região metropolitana, estão salvando lá cachorros aos milhares, e outros animais. No caso também o cavalo. São pessoas que foram para lá para fazer esse trabalho. E isso é muito importante. Mas nós precisamos dividir quem está lá para salvar os animais, que é necessário, repito, e quem precisa salvar as pessoas. Né? E o mais importante, sem dúvida, é o salvamento das pessoas, dos seres humanos. E nesse caso, aqui específico do cavalo, que chamou muita atenção, a Janja tentou trazer para ela, como uma defensora dos animais, algo do gênero, mas ficou feio demais para ela. Porque ela criou toda uma história para passar como a salvadora do cavalo. E na verdade agora ela fica como alguém que mentiu, que fez uma fake news. E pior, que não queria que salvasse o cavalo enquanto ela não chegasse. Você vai ver um vídeo já, onde o veterinário da UBRA ele fala que a intenção dela era conseguir um helicóptero que pudesse içar o cavalo e tirar ele voando dali. Uma cena tipo filme americano. Não conseguiu, aí eles criaram uma estratégia para o salvamento que ela não queria que fizesse enquanto ela não chegasse. Ela queria estar presente para dar a impressão que ela havia salvado o cavalo. Vamos à matéria então, a matéria está no Pleno News, e o vídeo é do Nego Di, humorista lá do Rio Grande do Sul, que por sinal é alvo da Polícia Federal aí por fake news. Então, talvez a polícia venha dizer que essa aqui é mais uma fake news. Mas nessa fake news aqui, aparece além do Nego Di, aparece o veterinário que salvou o cavalo, a equipe da UBRA que participou do salvamento,
inclusive o cavalo, né? Então é uma fake news bem completa essa, se é que é fake news. Vamos lá. O veterinário disse que Janja queria que resgate do caramelo esperasse sua chegada. Especialista em equinos que participou do salvamento negou que o exército tenha auxiliado. E aqui tem que fazer também, abrir um parênteses especial aqui para bombeiros, né, de Sorocaba, São Paulo, que estão ajudando não só esse cavalo, mas ajudando a salvar grandes animais, animais de grande porte no Rio Grande do Sul, uma equipe especializada. Ao lado do humorista Nego Di, o veterinário Bruno, que participou do resgate do cavalo mais querido do Brasil, o Caramelo, disse que o Corpo de Bombeiros foi responsável pelo salvamento. De acordo com ele, a primeira-dama Janja Silva queria que os veterinários aguardassem a sua chegada para que ela salvasse o Caramelo de helicóptero. Repito, ela queria içar ele, né, amarrar ele e tirar ele com o helicóptero. Ela não conseguiu um helicóptero para isso, mas era a intenção dela, uma cena cinematográfica para ela poder mostrar para o Brasil ela como a grande salvadora ali do cavalo. Eles, contudo, optaram por não esperar, visto que o equino estava ilhado sobre o telhado de um bairro em Canoas há 5 dias. Canoas fica na Grande Porto Alegre, né? Faz parte ali da região metropolitana. Nego Di e Bruno gravaram um vídeo ao lado de Caramelo, diretamente do Hospital Veterinário da Ubra. No conteúdo, o humorista explica que o veterinário foi o responsável por anestesiar o animal e pede que ele dê detalhes sobre o salvamento. Esse é o vídeo que a gente vai ver já já. Continuando ainda aqui na matéria do Pleno News, Bruno explica que salvou o cavalo, que quem salvou o cavalo foi a equipe do Capitão Franco, do Corpo de Bombeiros, junto dele. O veterinário ainda negou a participação do Exército e contou que após o salvamento, preste atenção nesse detalhe, após o salvamento, figuras relacionadas ao governo quiseram capitalizar politicamente sobre o ocorrido. Ele disse o seguinte: tinha um pessoal lá que quando a gente chegou, eles queriam que a gente não chegasse perto do cavalo, porque a primeira-dama tinha mandado um helicóptero para salvar o cavalo. Tipo assim, deixa ele sofrer mais um pouquinho para ser a primeira-dama. Não faz assim, mais uma meia horinha. Quem já aguentou 5 dias, aguenta mais uma meia horinha. No caso, o cavalo sobre a casa. Mas se o cavalo estivesse esperando o helicóptero, coitado, ia estar lá até agora, né? Até agora não apareceu o tal do helicóptero. E aí, como tudo deu certo, eles disseram que nós fomos mandados por eles. Mas isso não é verdade, declarou o Bruno. Segundo o Nego Di, Caramelo permanecerá no Rio Grande do Sul e a Ubra será responsável pelos cuidados. Aqui mais um detalhe, né? Tinha uma história que o cavalo seria adotado pelo Felipe Neto. E aí eles não aceitam. A Ubra não quer nem conversa sobre isso. O cavalo permanece no Rio Grande do Sul e fica sobre os cuidados da Ubra. Veja aí o vídeo comigo. O Nego Di e também o Bruno, né, o médico veterinário da Ubra, falando sobre o resgate do Caramelo. Fala pessoal, ó, eu tô aqui na Ubra de Canoas, tá no Hospital Referência em Veterinária, tá bom? E é aqui onde é a casa do nosso querido o Caramelo, né? Fez sucesso, cavalo mais famoso e mais guerreiro do Brasil, 5 dias aí no telhado. Vou chamar ele aqui, ó. Agora tem um segredo pra chamar ele, que essa capa aqui, não sei quem quer essa capa, mas ele quer. E seguinte, eu queria dizer a primeira coisa que ele vai ficar morando aqui no Rio Grande do Sul, não vai sair daqui, não vai sair da Ubra, a Ubra vai cuidar dele. E eu tô aqui com o Bruno, tá? Que é veterinário de equinos, fez parte do resgate, foi o anestesista e ele tem um relato exato de quem resgatou o Caramelo. E ele vai falar pra vocês, eu acho que não preciso falar, ele sabe, ele tava lá e vai dizer. Como é que foi, meu irmão? Pessoal, quem resgatou o Caramelo foi com a ajuda do Corpo de Bombeiros, a equipe do Capitão Franco, né, que estava junto conosco. Eu sou médico veterinário e a equipe da RTA Brasil, que veio de Sorocaba, de São Paulo, para nos ajudar, que são especialistas em resgates. Foi nós que fizemos o resgate, entendeu? Não tem nada do que a mídia está falando sobre questão de exército e tudo mais, certo? Foi o Corpo de Bombeiros, a RTA Brasil... Não, pai, não faz assim, mas não foi a Janja que mandou? Quem tinha sido a Janja, não foi ela? Não, inclusive tinha um pessoal lá, quando a gente chegou, eles não queriam que a gente chegasse perto do cavalo, porque a primeira-dama tinha mandado um helicóptero para salvar e a gente... Tipo assim, ó, deixa ele sofrer mais um pouquinho para ser a primeira-dama, não faz assim. Só mais meia horinha? Meia horinha, já aguentou 5, para, né? E daí, como deu tudo certo, daí eles disseram que nós fomos mandados por eles, mas isso não é verdade. Então, assim, não é o Nego Di que tá espalhando fake news, tá? Eu tô aqui com o Bruno, tá? Que tem imagem, inclusive, dele participando desse resgate. E eu tô aqui com o Caramelo, vamos dizer que esse aqui não é o Caramelo, então. Que é outro, é um primo. Ah, é um primo. Em Canoas, o que mais tem esses cavalos assim, marrom.
Bom, gente, precisa falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Ficou feio, hein, primeira-dama? Ficou feio. A senhora queria passar por heroína e, infelizmente, acabou passando aí por fake news. Palavra chique, né? Gente, sempre que você ouvir falar em fake news, desconfia. Sempre que você ouvir falar fake news, desconfia. Para mim, deu aqui a história do caramelo. Vamos falar de gente e de pessoas. Daqui a pouco eu volto falando para você do estado atual que está o Rio Grande do Sul, nessa que é a maior tragédia do estado e provavelmente a maior tragédia climática da história do nosso país. Até já, um grande abraço. Compartilha o vídeo. Curte, comenta, se inscreve. Estamos juntos. Essa luta é de todos nós. Até já.